Boa noite. Vamos orar, vamos adorar o nosso Pai um pouco nessa noite gloriosa. E os bebês chegando, aleluia. Deus é bom e fiel. Vamos inclinar o nosso coração ao nosso Pai Celestial. Vamos adorar a Ele. Quando você adora a Deus, o que acontece quando eu estou dizendo para o meu Pai que Ele é santo, que Ele é maravilhoso? Nesse momento você começa a enxergar tudo como Deus enxerga. A adoração tem esse poder. Você enxerga como Deus enxerga. E Deus enxerga problemas? Não, não enxerga. Você enxerga tudo pequeno como Ele enxerga. Então vamos adorar o nosso Pai, não vamos ter medo. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa a circunstância, nós podemos andar acima de qualquer situação ou circunstância. Pai, nós te amamos. Tu és um Deus santo. Tu és maravilhoso. Tu és extraordinário. Não existe um Deus tão bom quanto o Senhor. Não existe nada além do teu nome. O teu nome é acima de qualquer nome. O teu nome é poderoso demais. Tu és o Deus todo suficiente. Não existe um Deus maior do que o Senhor. Não existe um Deus melhor. Muito obrigada por essa noite gloriosa, noite de entendimento, de palavra revelada, aonde o Senhor renova as nossas forças. Não temos medo, Pai. O Senhor é por nós, o Senhor é por nós. O Senhor é o Senhor que nos sara, que nos cura, que tira de nós os medos e temores, porque o teu amor é derramado no nosso coração. Nós temos uma nova natureza. Nós te amamos, Pai. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso. Tu és bom para nós. Tu és bom para nós. Tu és aquele que nos faz andar acima de toda situação e circunstância. Tu és o mesmo que abriu o mar vermelho e está conosco nessa noite. Nós exaltamos o teu nome. O teu nome seja exaltado. O teu nome seja exaltado. Santo, 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 santo. Magnífico em tudo que o Senhor faz. Tu és precioso. Tu és maravilhoso. Teu nome é glorioso, teu nome é maravilhoso, santo, santo, santo. Não há outro como o Senhor, tão maravilhoso, tão poderoso. Tudo o que desejamos nessa noite é mais de ti, menos de nós. É mais conhecimento, mais revelação. É a tua presença que faz toda a diferença. Tu és Deus de agora, tu és Deus de hoje. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. O Senhor quebra cadeias, o Senhor destrói as mentiras de Satanás nas nossas emoções nessa noite, Pai. O Senhor desmascara Satanás nas nossas emoções nesta noite. Toda a operação demoníaca contra nós é desmascarada. Muito obrigada, Pai. Contigo saltamos muralhas. Contigo somos mais que vencedores. Obrigada por essa noite de glória. Nós podemos dizer, esta é uma noite de glória. É uma noite de poder. É uma noite maravilhosa. Aonde o Senhor está afofando, Pai, a nós, o colchão aonde nós estamos deitados. O Senhor é aquele que cura. Tu és aquele que salva, que batiza com o Espírito Santo, que traz palavra de revelação, que desfaz o laço, que quebra o arco. Muito obrigada, Pai. O Senhor desfaz os laços de Satanás diante dos nossos pés. É o Senhor que quebra o arco, que despedaça a lança. Muito obrigada, Pai, porque os nossos inimigos foram vencidos pela cruz de Cristo. Muito obrigada porque é o Senhor que nos cerca com alegres cantos de livramento. E é tão bom saber que o Senhor está conosco.
É maravilhoso saber que o Senhor está presente conosco, nos sustentando em fé, nos ajudando, nos fazendo saltar muralhas. Muito obrigada, Pai, porque tudo que o diabo colocou diante dos nossos olhos, o cenário mentiroso dele é desmascarado, pega fogo nessa noite. Nós somos mais que vencedores, nós não temos medo. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor é bom para nós, o Senhor é bom para nós. O Senhor é maravilhoso, maravilhoso. O Senhor é tremendo, é poderoso. O Senhor é por nós, o Senhor é por nós. Obrigada pela manifestação de milagres sobre as nossas casas nesta noite, Senhor. Obrigada porque o Senhor vai de encontro ao clamor do coração do aflito. Ele não fica sem uma resposta nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo e verdadeiro. O Senhor nunca mente. Muito obrigada, Pai, por este momento de vitória. Muito obrigada porque hoje é noite de vitória, sim. É o Senhor desfazendo toda a operação maligna e mentirosa contra nós. Os nossos celeiros são fartos. Não temos falta de nada. O Senhor é aquele que multiplica os nossos celeiros e o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. Aleluia. Amém. Eu quero ler um texto de Jeremias, está lá no capítulo 5. Por que eu quero ler esse texto? Porque nós temos que entender que Deus é bom para nós. Tudo que Deus fala para você, segundo a palavra dele, é para o teu benefício. Deus nunca vai falar alguma coisa para te magoar, ou para te roubar, ou para te machucar. O que faz com que você sofra consequências de algumas escolhas? Pela rebeldia do seu coração e não querer obedecê-lo. Quando você olha para o jardim do Éden, Adão teve uma consequência pela rebeldia dele. E ele levou todos os descendentes dele à morte, todos. É por isso que é muito importante que você entenda que você um dia nasceu nesse planeta morto. Inimigo de Deus, longe de Deus. Você nasceu nesse planeta sem Deus nesse mundo. Mas no dia que você nasceu de novo, que você entendeu a salvação, e você fez a boa escolha por Cristo, você saiu da morte e foi transportado para a vida. Então existe todo o ensinamento para você, um reino novo. Dentro de mim existe um reino inabalável, que não está aqui fora, está dentro de mim. Foi colocado dentro de mim. Por que esse reino está aqui dentro de mim? Para eu poder vencer todas as situações e circunstâncias, porque eu estou vivendo em um planeta morto e caído, em um mundo que jaz no maligno. Então as coisas, quando você olha o mundo e vê tantas barbaridades, não é culpa de Deus, foi culpa de Adão. Então não adianta você dizer, por que Deus não está vendo isso? Por que existe pobres neste mundo? Pega João 12, antes de ler Jeremias 5. Olha o que está escrito, olha que Jesus falou em João 12. Quando ele entrou, vamos ler, João 12. Vou pegar do versículo 1, eu vou ler, é o versículo 8 que me interessa, mas eu vou ler do versículo 12, do versículo 1 ao versículo 8, de João 12. E é um texto que, esses dias, acho que foi ontem ou hoje, não sei, a Marília estava falando a respeito dele. Quando você olha para o mundo e vê tanta coisa acontecendo, o que Deus deseja de você e de mim? Que você comece a investir na sua nova natureza. E como que você investe na sua nova natureza?
Como que você vai alimentar a sua nova natureza? Meditando na palavra de Deus, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela traz edificação da sua fé. Porque você ela provoca um amadurecimento, um crescimento. Porque você é aqui fora como você pensa. Se você pensa errado, você vai agir errado. Quando você pensa, por que existe tantos pobres no mundo? E aí você pode pensar, porque as riquezas é mal distribuída, porque o governo rouba, porque o governo não faz o que deveria fazer, porque se o governo fizesse o que deveria fazer, não haveria pessoas pobres nessa terra. Você está pensando naturalmente. Por que existem doenças? Porque o governo também não investe, porque as pessoas não dão toda a condição para as pessoas terem acesso a um bom tratamento. Você que nasceu de novo tem que se reportar ao Jardim do Éden. O que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Lá tudo era maravilhoso, a morte não existia. Mas Adão, pelo livre-arbítrio dele, fez uma escolha, ele não foi obrigado. Ele escolheu desobedecer a Deus. Ele achou que aquilo que Deus estava dizendo não era verdade, exatamente como Deus estava dizendo. Ele acreditou na fala mentirosa de Satanás. Porque na hora que Eva comeu, Adão estava ali olhando para ela. E o diabo disse, está vendo, Eva não morreu. Então o diabo usou as sensações, a sensualidade, os sentidos naturais de Adão. Por isso que você nunca deve andar pelos seus sentidos naturais. Por aquilo que você sente, sabe aquelas coisas, nossa, senti um arrepio, me deu um arrepio, acho que tem uma coisa ruim aqui. Onde está esse arrepio? Na sua carne. Você não tem que sentir que Deus está aqui. Você tem que saber que Deus está aqui. É diferente. Eu não tenho que ir para o inferno para acreditar que o inferno existe. Eu nem tenho que ir para o céu para crer que o céu existe. Você crê na palavra de Deus. E Deus diz que existe céu, existe inferno. Então eu creio que existe. Então você crê na palavra. E Adão desobedeceu. E a terra se tornou maldita. O pecado entrou. E com o pecado, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, por que existe pobreza no mundo? Por causa do pecado. Por que existem doenças no mundo? Por causa do pecado. É por causa do pecado. Por isso Jesus veio. Em 1 João 3,8 é escrito, Jesus veio destruir, desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Doença, miséria. Tudo isso é operação de Satanás no mundo. É ele que aprisiona os homens no pecado. Então essas pessoas, às vezes as pessoas têm um entendimento muito errado. Eu não vou orar muito, eu não quero nada com Deus, porque o diabo vai me atacar. Agora que eu batizei nas águas, tudo deu errado. Não vou batizar nas águas, porque se eu batizar, eu vou perder o emprego, o diabo vai vir atrás de mim. Isso é um grande engano. Porque tudo que você faz baseado na palavra de Deus é bênção para você. Tudo que você crê e obedece traz cura, traz milagre para a sua vida. Eu tenho que entender que aquele que está comigo é maior do que aquele que anda pelo mundo. Porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já foi vencido por Cristo. O mundo já foi julgado. Já foi julgado. Então você tem que começar a crer nessa verdade. E ter um comportamento de fé. Um comportamento de fé. Porque se você olhar, tudo está passando. Será que a loja da Quinha vai existir para sempre? Não. Vai acabar um dia. Mas a Quinha vai existir para sempre.
E ela tem que fazer a boa escolha. Porque a vida dela não consiste na loja, nem nas coisas que estão na loja. A vida da Quinha não está firmada naquilo que ela possui. Mas a vida dela está firmada em Deus, no eterno. E se você se esquece disso, você vai fracassar. Quando Jesus estava, vamos ler João 12, só para você entender, depois eu vou para Jeremias 5. João 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Lembra que Judas era aquele que guardava a bolsa. Ele era tipo tesoureiro. Então ele ficou pensando, nossa, esse dinheirinho nas minhas mãos, quantas coisas eu poderia fazer. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está dizendo, olha, pobres sempre vão existir. Por que vai existir pobre? Porque existe pecado operando na terra. Então, quando você entende que todas as respostas que o mundo precisa está em Jesus. Por que as pessoas estão perecendo? Por falta da vida de Deus. Tudo o que elas precisam é correr para Jesus. Tem aqueles que nasceram de novo, e aqueles que ainda estão aprisionados no pecado. Então, qualquer problema que uma pessoa está enfrentando, ela precisa compreender. Se ela não nasceu de novo, ela tem que nascer de novo. Se ela já nasceu de novo, está sofrendo consequências da queda do homem neste mundo, é porque ela não tem o conhecimento verdadeiro para iluminar os olhos dela. Ela tem que entender que hoje ela não faz mais parte de uma raça caída. Ela tem uma nova identidade. Hoje você tem uma certidão de nascimento, você é do céu. Você tem uma autoridade. Você não é sem Deus no mundo. É por isso que o diabo não quer que você compreenda o poder de se tornar família de Deus. Não ser parte de uma religião, mas família. Todos nós trabalhamos em conjunto, como filhos de Deus, trazendo vidas para o reino, filhos que estão perdidos. Deus está atrás dos perdidos e Ele conta com você e comigo. Então, olha só. Pega Jeremias 5. Vamos para Jeremias 5. Porque Jeremias foi um profeta que andou em Jerusalém e ele anunciava a verdade para um povo rebelde. A função dos profetas no Antigo Testamento era simplesmente dizer para o povo, mostrar um caminho para eles. E quando anunciar que se eles não se convertessem, a maior parte do tempo, todos os profetas é dizendo, se vocês continuarem nessa rebeldia contra o teu pai, contra Deus, vocês não vão ter um fim bom. Lembra que Deus corrige os seus filhos? No Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, se você não tem o entendimento do quanto Deus estava buscando conservar a semente para que Jesus viesse a esse mundo, preservando as alianças, você vai achar que Deus é um Deus muito mau.
que Deus é vingativo, mas Deus tinha que preservar a semente para Jesus chegar até nós. Quando Adão pecou, e ele depois você começa a ver que em Sete, depois que Caim matou Abel, e Sete nasceu, com Sete começou-se a adorar a Deus novamente. Jesus é descendente da linhagem de Sete. É só você ler a genealogia de Jesus, Mateus, em Lucas 1. Você vai descobrir, lendo todos aqueles nomes, da onde veio a origem de Jesus. Então Deus trouxe Jesus legalmente para este mundo. Então, quando você começa a entender quem você se tornou, essa vida abundante que você tem, que Jesus já venceu por você, e que você não tem que perecer na falta de conhecimento, que tudo passa, que você precisa mudar a sua maneira de pensar, começar a pensar como Deus pensa para você vencer todas as coisas. Aqui Jeremias 5, ele começa a dizer para o povo, olha, vocês estão rebeldes. Vamos ler aqui. Jeremias 5, versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Estavam jurando por Deus, mas o juramento era falso. Tipo assim, eu sei que Deus existe, mas continuavam fazendo coisas erradas. Pega o versículo 11. Eu vou pular umas partes aqui. Porque perfidamente se houveram contra mim, é Deus dizendo, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele. E nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Porque o povo está ouvindo falsos profetas. Hoje, se você ler no Novo Testamento, é a mesma coisa que você pode ler na carta de Timóteo. Eles querem ouvir mestres que dizem para eles aquilo que convém para eles. E nós vemos hoje isso acontecer muito nos nossos dias. As pessoas simplesmente querem ouvir o que convém a elas. Elas querem que profetas digam para elas, está tudo bem com você. Só que elas estão indo para a morte, estão ouvindo falsos profetas, falsos ensinos, que diz para você, está tudo bem, continua assim, continua fornicando, continua mentindo, continua falando de maneira pérfida, continua sendo fraudulento, continua sendo mentiroso, está tudo bem. Você vai na igreja, você lê a palavra, você canta no louvor, você dá ofertas maravilhosas, está tudo bem. Só que não está nada bem. Está tudo indo mal. Porque nós temos... O que Deus diz? Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Pensa comigo, você está em um planeta morto. E não importa em qual setor da sociedade você está. Você tem que saber que você está em um mundo caído. Que tudo que você está vendo está passando. Que você não depende do governo, você é do céu. Você é estrangeiro em um mundo caído. O governo não governa a sua vida. Quem governa a sua vida é o Senhor. O governo está sobre os ombros de Jesus. Você não depende da economia desse mundo. Você depende de Deus. Você acha que Deus não é poderoso para nessa noite dar um caminho, um lugar para você ser extremamente abençoado financeiramente, que ninguém viu? Que ninguém sabe? Você acha que Deus não pode te dar uma fórmula? Há muitos anos o meu irmão, já contei isso, ele estava numa reunião na Itália, e ele estava reunido com empresários da Fiat, uma grande negociação, vendendo peças
da Tupi, vendendo um motor, é algo assim que era muito dinheiro envolvido. Então estavam os engenheiros da Fiat, estava todo mundo lá, e um deles fez uma pergunta para o meu irmão. O meu irmão estava vendendo para eles algo que a empresa pediu para ele fazer. Só que ele não sabia a resposta. E se ele não respondesse, toda a negociação iria por água abaixo. Era uma grande responsabilidade. E Deus falou para ele: peça um café e responde depois do café. E ele disse: olha, vou responder a tua pergunta, mas vamos fazer um momento de café e já voltamos com a tua resposta. Só que o meu irmão não foi tomar café, ele foi para o banheiro e começou a orar em línguas e perguntando: Deus, como é a resposta? E Deus deu a ele uma fórmula. Ele viu a fórmula. Ele teve uma visão aberta. Ele viu exatamente a fórmula diante dele. E ele saiu e quando voltou, vou te responder. E falou exatamente aquilo que ele tinha visto. E o homem, o engenheiro, falou: mas quem te revelou isso? Como você sabe disso? Porque era exata, ele sabia a resposta. Era tipo uma pegadinha. E meu irmão disse: se eu te contar, você não vai acreditar. Você jamais será humilhado ou envergonhado. Se você tiver a consciência, eu acho que a falha da igreja é não ter consciência de quem ela se tornou. Consciência de que você é filho de Deus, filha de Deus. Você não está sozinho nesse mundo. Você não vai perecer nesse mundo, porque você acha que o seu Pai Celestial não vai cuidar de você? Você acha que Deus não sabe a coleção que a Quinha deve escolher para vender super bem, pagar todas as contas dela? Lógico que Ele sabe. Agora, ela tem que saber que Deus sabe. Ela tem que ficar quieta no espírito e naquele dia pensar: o que será que eu vou vender em Lins? O que será que vai agradar as minhas clientes? Será que eu compro essa cor ou essa cor? E se ela tiver essa sensibilidade, Deus pode dizer: compra tudo preto. E alguém pode dizer para ela: você é louca? Comprar tudo preto? Porque Deus sabe exatamente que quando ela chegar em Lins, o preto vai ser o top. E ela vai vender tudo. Eu não posso ir pelos conselhos do mundo. Eu tenho que aprender a ouvir a instrução do meu Pai nos meus negócios. Naquilo que eu vou escolher, o que eu vou fazer. Se eu vou dizer sim, se eu vou dizer não. Porque é isso que Deus deseja, que você tenha consciência de quem você se tornou. Eu moro em Lins, você mora aqui. A nossa cidade será avivada, sim, porque você está aqui, porque eu estou aqui, e porque Deus está conosco. Então você não pode andar pelas ruas de Lins como uma linense, ou como uma pessoa de nação brasileira. Você é da nação do céu. Você anda por Lins observando as pessoas e pensando: essa vai se converter, essa vai conhecer o Senhor. Como que eu posso abençoar minha cidade? Pai, obrigada, porque é o Senhor abençoando os setores da minha cidade. É o Senhor tocando em pessoas. Pai, a minha cidade prospera, a minha cidade vai bem. É você que tem autoridade. Não é o diabo, é você. Você não pode deixar o diabo usar a sua boca e dizer: ah, Lins é péssima. Lins é uma cidade horrível. Lins aqui é tudo caro. Em Lins tudo, não encontro nada nessa cidade. Não, não é verdade. Pelo menos eu acho o comércio de Lins fantástico. Você que está me ouvindo, venha para Lins. Compre em Lins, porque aqui é maravilhoso. Porque é real. Se você olhar, a gastronomia de Lins é maravilhosa. Você encontra tudo nessa cidade. Basta você procurar. Então você tem que entender que é você que tem o Senhor da bênção com você. Quando você entra em qualquer lugar, você está entrando para abençoar. E você é aquele que encoraja o outro. Você não é aquele que desanima o outro. Você tem que aprender a olhar as boas qualidades do outro. E ser o encorajador, porque ele tem qualidades.
Então comece a pensar diferente. Não seja, comece a ouvir o que Jeremias está dizendo para o povo, dizendo, olha, você é rebelde demais, por isso vocês vão perecer. O coração de vocês é muito duro. Vocês não reconhecem a bondade de Deus para a vida de vocês. Vocês servem outros deuses, vocês dão glória a outros deuses. Quando vocês deveriam serem fiéis ao Senhor. É isso que acontece nos nossos dias. As pessoas são infiéis. Elas não reconhecem que é Deus agindo na vida delas. Elas acham que elas são inteligentes demais. Tudo dá certo porque eu estudei na melhor universidade. Não. É porque Deus é com você. É porque Deus dá para você as estratégias. Eu tenho comigo 2 passos importantes da vida de um cristão. É contentamento e gratidão. Tenha contentamento com as coisas que você tem. Seja grato ao Senhor. Graças a Deus que eu tenho um marido. Que bom que eu tenho alguém que está comigo. É melhor ser 2 do que serem 1. Que bom que eu tenho filhos que voltam para minha casa. Que bom que eu tomei café da manhã. Que bom que eu tenho um trabalho. Que bom, porque é o Senhor te abençoando. Que bom que eu posso ser uma força para o outro. Que bom que eu posso ajudar uma pessoa. Você não vai deixar o diabo dizer que você é tolo, que estão tirando proveito de você, não, porque tudo que você faz como se fosse para o Senhor. A rua da sua casa, os seus vizinhos são abençoados, porque você ora por eles. Os seus vizinhos são uma bênção. O seu prédio é uma bênção. Porque você está ali. Comece a pensar em quem você é. O seu coração não é como o do povo de Israel, onde Jeremias dizia, vocês são povo de coração rebelde, endurecidos, por isso vocês estão ouvindo profetas que não são profetas verdadeiros. Vamos terminar de ler isso aqui. Que eu acho. Pega o versículo 19 de Jeremias 5. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo, ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o transpassarão. Está dizendo, vocês olhem, eu criei tudo. E vocês não têm temor de mim, vocês não sabem que eu sou o Criador. Preferem se rebelarem contra mim, sendo infiéis? Pensa comigo nessa noite. Que é a doença diante do que Cristo já fez? É uma obra do diabo e Jesus veio desfazer a obra do diabo. A falta não é nada diante do teu Pai. Nós temos que confiar no nosso Pai, adorar a Ele, aprender com Ele. Porque o pecado trouxe a morte que opera no planeta Terra. Então, tudo que você vê de horrível não é culpa de Deus. É a operação da morte no planeta Terra. E ele fala aqui no finalzinho. Versículo... Pega o versículo 25. Não, 23. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelde e teimoso. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Então, olha só, eles continuavam rebeldes, Jeremias falando,
E Deus dizendo para eles, olha, se vocês, por causa da rebeldia de vocês, vocês serão entregues a outras nações. Então Deus permitia que nações os dominassem para que eles se voltassem novamente a Deus. Porque eles serviam, achavam que eles faziam coisas erradas, estava tudo bem, Deus não estava vendo. Mas Deus estava vendo. E aqui no versículo 30, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Quer dizer, o sacerdote e os profetas, falsos profetas, estão dando de mãos dadas, prejudicando o povo. Mas é porque o povo quer isso. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Então, o que é que vai acontecer quando tudo isso chegar ao fim? Para terminar, pega Jeremias 6, 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O que é curar superficialmente? Está dizendo, tudo bem, você pode fazer como você está fazendo, Deus é bom, a graça cobre tudo, maravilhoso. É uma cura superficial. Deus arranca a raiz maligna do nosso coração, por meio da palavra. Você enche seu coração com a palavra. A palavra nos corrige, nos exorta. Seja uma boa esposa, ame seu marido para a salvação. Seja uma boa mãe, uma mãe que corrige seu filho, que vive a verdade diante do filho, que não tem medo de levantar a bandeira na sua família, a bandeira da verdade. Nós não estamos perdidos sem Deus neste mundo, Deus é conosco. Você acha que o ventre da sua barriga não é abençoado? Lógico que é. O seu filho, a sua filha, vai nascer forte e corajoso, porque tem promessa. Eu não tenho que ter medo de ter filhos neste mundo, se eu confiar na palavra do meu Pai. Agora, se eu não confio, eu não vou querer. Mas se eu confio, vou ter 11 filhos. Oh, glória! Eu vou encher essa terra com filhos abençoados. Eu amo a história da mãe de John Wesley. Ela teve, pensa, quase 20 filhos. E todos dos 20 filhos, não lembro se eram 20 ou se eram 18 filhos que ela teve. 4 deles foram poderosamente usados por Deus. Ela, além de cuidar da casa, os filhos foram alfabetizados pela Bíblia. Então, pensa, ela tinha, cada dia, um filho tinha um dia só com ela. Ela pegava uma parte da tarde para ter, o filho tinha uma conferência, só era ela e ele. E ela dava toda a atenção para aquele filho, tirava as dúvidas dele, corrigia, exortava. Olha que mulher fantástica. Ensinou o bom caminho para os filhos dela. John Wesley, a chama, o coração dele é um coração aquecido, batizado com o Espírito Santo. Escreveu muitos hinos do inário metodista. Então pensa. Você acha que o mesmo Deus que operava naquela época não opera hoje? Lógico que opera. Você tem que ser forte e corajoso em Deus. E olha só, versículo 15. Serão envergonhados porque cometeram abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então Deus mostra um caminho.
Por lábios gaguejantes falarei a este povo. Este é o descanso, Deus diz. Uma língua estranha. Mas eles não quiseram ouvir. Dai descanso ao cansado. Mas eles quiseram esse descanso? Não, não quiseram. É culpa de Deus? Não. Porque eles rejeitam a verdade, rejeitam a palavra. Mas nós não somos de coração endurecido. Nós amamos a palavra. Aleluia. E para terminar a reunião, a Marilis vai dar uma palavra gloriosa, poderosa. Oh, aleluia. Aleluia. Como é aquela música mesmo que você estava ensinando o corinho? Aleluia, Jesus, nós te amamos. É sempre uma delícia estar em comunhão com vocês. É sempre maravilhoso contemplar o rosto de vocês e saber que o nosso Deus é bom, que Ele está conosco, que Ele não nos deixa, não nos desampara, que nós somos únicos diante dEle. E que Ele não dá só uma tarde, né? Ele está conosco o tempo todo, de forma exclusiva. Não é maravilhoso? Ele é o meu Pai. Ele é só meu Pai. O que eu amo em Deus é isso, que Ele é o Deus da multidão, mas Ele é um Deus individual. Na multidão, os olhos dele repousam sobre o justo. Os olhos dele estão postos sobre mim, não importa a multidão que esteja ao meu redor. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas o meu Pai está com a sua mão sobre mim. Me cerca por trás, por diante, e o braço dele está sobre mim, a mão dele está sobre mim. Ele realmente é a nossa alegria, a nossa força, o nosso sustento. Não importa o tamanho da tribulação. Não importa a quantidade de trabalho. Não importa. Deus é a nossa força sempre. Sempre, um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Hoje Deus trouxe o seu cuidado, o seu amor leal. Amanhã eu estou indo para casa, a graça dele está comigo, a mão dele está comigo nos aeroportos, a mão dele está com você aqui na sua casa, vai estar aqui com Rita, na casa de Rita, com Dona Deusdete, com as meninas. Porque o nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom e cuida de nós. Amém? Estou feliz de estar com vocês. E há pedidos. Vamos ficar de pé e cantar e adorar o nosso Pai. Te amamos, Pai. Te adoramos, Pai. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é a força de nossa salvação. O Senhor é o nosso cântico. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é tudo o que nós precisamos, Senhor. Nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão. Nós colocamos o nosso coração, Senhor, inteiramente no Senhor. Muitos confiam em carros, em cavalos, na própria força. Mas nós, Pai, confiamos em Ti. Nós confiamos no seu amor leal, que leva a bom termo tudo que nos concerne, Pai. Obrigada por sua graça, Pai. Obrigada por sua fidelidade, Pai. Obrigada por sua graça e por sua fidelidade, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos, nós nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos em Ti. Tu és a nossa alegria e coroa, Senhor. Tu és o nosso bálsamo, Senhor, nosso bálsamo sarador. Tu és o nosso bálsamo, Senhor, bálsamo sarador. Tu és o nosso bálsamo sarador. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Nós te amamos, Jesus. Vem sobre a filha de Sião. Nós te amamos, Jesus.
Há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, precioso, nós te amamos. Vem sobre as filhas de Sião, e nós te amamos, as tuas filhas reunidas nesse lugar te adoram, te glorificam, os teus filhos em um só coração te glorificam e te exaltam, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que pensa as nossas feridas, Tu és aquele que nos sara. Verdadeiramente, Tu és o Senhor que nos sara. Verdadeiramente, Tu és o Senhor que nos sara. Verdadeiramente, Tu és o Senhor que nos sara. Nós confiamos no Seu amor sarador, purificador, libertador. Te adoramos nessa noite. Te engrandecemos nessa noite. Damos a Ti somente todo louvor, toda honra, toda glória, no que diz respeito à nossa vida. Ninguém levará o crédito, Pai, pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem das Tuas mãos. Desce do Pai das luzes, onde não há mudança, onde não há sombra de variação. Sempre seremos abençoados por Ti, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Por isso nós somos gratos a Ti. E Te adoramos e Te glorificamos nessa noite, em unidade de fé, no vínculo da paz, no poderoso nome de Jesus. E a Tua igreja diz? Amém. Amém.